Minha casa será chamada casa de oração. Em Mateus 21:13 fala sobre o zelo ardente de Jesus. Quando Jesus ele entra no templo, 500 anos após Neemias ter restaurado o culto e a consciência da santidade no lugar, ele encontra novamente um povo no automático, né? Mas um ritual, uma religiosidade, um movimento, engrenagens sem o óleo, mas nenhum coração levado a Deus. Então Jesus ele intervém. E em Mateus 21:3 diz assim: e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Jesus expulsa os cambistas não por raiva humana, mas pelo zelo ardente do Pai. Ele queria restaurar a origem antes que fosse tarde demais. Ele queria restaurar a purificação do templo. E ele mesmo iria ele ia começar essa purificação e ele ia terminar essa purificação do templo. Para Jesus não é sobre rituais, né? É sobre relacionamento, é sobre presença, é sobre diálogo, é sobre um coração ardente, um coração zeloso, um coração queimando pelo Pai. A identidade da igreja, onde tem uma igreja que ora, onde tem movimento de oração. Por que Jesus diz que minha casa será chamada casa de oração, e não uma casa de ensino, uma casa de evangelismo, uma casa de salvação ou uma casa de cura? Porque tudo é importante, mas tudo precisa ser conduzido pela oração. Nós devemos começar pela oração. Oração é um ambiente onde tudo nasce, é o fundamento do nosso relacionamento com Deus. Dogmas, doutrinas e ministérios, nada pode ser administrado sem a presença. Oração é a identidade eterna da igreja. Isaías 56:7 diz também: os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías aqui está profetizando sobre o reino vindouro, sobre um tempo que não seria apenas mais para Israel, mas para todas as nações. Salmo 72:11 diz: todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Aqui fala, né, sobre a soberania do rei e as nações que virão e o adorarão e se prostrarão diante dele, que é manso e humilde. Isaías 2:2 e 3 diz que e acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se exaltará por cima dos outeiros e todas as nações correrão para ele. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos as suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém, a palavra do Senhor. Isaías 66:18 e conhecereis as suas obras e os seus pensamentos. Vem o tempo que congregarei todas as nações e línguas, e eles virão e verão a minha glória. Salmos 86:9 todas as nações que fiz virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificará o teu nome. O tabernáculo de Davi e o governo do rei não é apenas uma promessa espiritual, ela é visível, um tempo para todas as gerações, um governo real, perfeito, absoluto, o governo de Jesus, o governo de Éden até a eternidade. Amós 9, versículo 11 e 12, depois você pode ir até o 15, se quiser continuar. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantarei as suas ruínas e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Édom e que todas as nações que são chamadas pelo nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Isaías 16:5 diz: num trono será estabelecida a misericórdia, sobre ele se assentará com fidelidade na tenda de Davi, um juiz que busca o direito e se apressa em fazer justiça. Em Isaías 60, nós vemos vários trechos
e fala das nações vindo à luz do Messias e trazendo a sua glória. Zacarias 6,13, ele edificará o templo do Senhor, levará glória e acertar-se-á e dominará no seu trono e será sacerdote no seu trono e o conselho de paz haverá entre ambos. Essas palavras ainda não se cumpriram plenamente, mas se cumprirão quando ele voltar a partir de Jerusalém. E quando isso acontecer, haverá adoração contínua, como no tabernáculo de Davi, dia e noite, sem cessar. A igreja hoje é a casa de oração em toda a terra. Nós somos o templo, nós somos sacerdotes, nós somos que carregam o som do céu aqui na terra, nós somos aqueles que baixamos os desenhos do céu para aqui da terra, nós que levamos o clamor do povo para os céus, nós somos intérprete entre céu e terra, levamos o clamor da terra para o céu, trazendo as verdades do céu para a terra. A profecia de Isaías se cumpre em nós, casa de oração para todos os povos. Não é sobre um ativismo espiritual, não é sobre um rito, não é sobre um movimento que está na moda, mas é sobre um coração que deseja, que tem zelo, que queima pelo Pai. A terra continua com um coração endurecido, né? Ainda rejeita Jesus, ainda crucifica a verdade, ainda troca a presença por um ritual, por formas, por dogmas, e Jesus continua limpando o seu templo. O templo físico em Jerusalém, quando ele voltar, e o templo espiritual que somos nós, o templo espiritual que somos nós hoje. Ele purifica o altar para que a chama dele não apague, porque lá em Êxodo a chama não podia apagar dia e noite. E assim é a chama do nosso coração, dia e noite. Por isso que nós devemos orar sem cessar, dia e noite, noite e dia, num coração ardente pelo Pai. Por isso que nós somos chamados para oração. A oração, ela não é só para os intercessores. A oração não é só para os pastores. A oração é para todos nós, porque o Senhor deseja habitar na terra. E através da nossa oração é que nós temos relacionamento com Ele. É através da nossa oração é que nós vamos aprender a ser como Ele e trazer as verdades dele para a terra e vivermos a identidade que Cristo colocou em nós. Até a próxima aula.